Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre o que a gente já encontrou sobre o CDD, que é o Cognitive Driven Development, a tese de design de código que eu venho desenvolvendo junto com o Vitor, um colega meu que trabalha na Universidade Federal do Pará. Então a gente quer falar, um pouco sobre o próximo estudo que vai sair, algumas coisas que a gente encontrou, que vai de encontro, com o que a gente imaginava, com hipóteses que nós tínhamos aqui na nossa cabeça. A gente tem coisa nova também, já teve gente mandando pra gente e-mail, querendo construir trabalho de doutorado em cima do CDD. Então eu peguei esse vídeo aqui de hoje para contar um pouco do que a gente já tem, os próximos passos, quais são as outras pesquisas que a gente imagina que vai ter conexão com esse lance de limitar, com essa adição da gente colocar esse tempero aí de cuidar do design do código pelo olhar de não elevar demais a carga cognitiva da análise ali, pela outra pessoa. Então vai ser um vídeo um pouco mais para esse viés da pesquisa que está rolando e que tem vários de vocês, e vários de vocês que assistem aqui já viu e já observou aqui eu refatorando o código e apresentando os artigos que a gente já publicou anteriormente e tudo mais. Então, acho que a última apresentação que a gente fez foi uma apresentação no SBES, que é o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software. Vitor e Gerson, Vitor o professor, Gerson o aluno dele, que é o orientando dele, se eu não me engano, construíram um artigo mostrando um plugin que a gente desenvolveu para o IntelliJ, que eu já apresentei inclusive aqui no canal, como uma ferramenta para tentar controlar, de certa forma ali, justamente a carga cognitiva do código. Então a ferramenta implementa os conceitos do CDD e é um plugin que a gente espera lançar, colocar aí no ar, para a galera começar a utilizar e ver mais gente adotando essa ferramenta, essa tese de design aí para colocar no seu cinto de utilidades. Então essa é uma coisa. Uma outra coisa que a gente está se preparando, a gente teve um artigo que a gente escreveu um artigo que foi rejeitado para uma conferência nível A, que chama, se eu não me engano, FSE e tudo mais, onde a gente analisou os efeitos da restrição ali, de código, quando a galera estava começando a desenvolver. E aí a gente, dando vazão às nossas pesquisas, escreveu outro artigo de um tema que eu já gravei aqui no canal, que é complexidade, o descontrole da complexidade, o infinito e além. E aí esse tem uma coisa legal que a gente agora pegou, a gente fez um estudo maior em vários repositórios de código-fonte aberto, ali escritos em Java, nesse caso, que qual que era a gente queria investigar mais essa hipótese, Será que a complexidade dos códigos, independente da métrica que a gente vai calcular, vai aumentando com o passar do tempo? Nesse caso aqui a gente olhou para métricas formais como mais conhecidas, como linha de código, acoplamento, coesão, complexidade ciclomática e por aí vai. Então, e geralmente se você olhar para a linha de código, já fala muito que ela geralmente tem correlação com todas as outras métricas aí. E aí foi muito legal que a gente pegou os projetos, só que o que acontece? Você pega um projeto como o Hibernate, se eu não me engano, o primeiro commit data ali de 2003, 2004, um pouco antes, um pouco depois. E durante o ciclo de vida, a gente está falando aqui de 17 anos de projeto. Eu estou gravando esse vídeo aqui em outubro de 2021. Então, durante o ciclo de vida, tem classes que, pensando em código orientado a objeto, tem arquivos, para ficar mais genérico. Tem arquivos que sofrem mais alterações no ano, menos alterações no outro, e por aí vai. Então, qual foi a nossa investigação? A gente foi pelo histórico de commits do repositório, identificando o número de commits por ano, por arquivo. Porque o que a gente queria investigar? Será que nos anos que tem mais commits que tocam aquele arquivo, será que a complexidade daquele arquivo, por essas métricas mais tradicionais, aumenta? E aí é muito interessante, porque sim, aumenta regularmente. A gente vai publicar isso, óbvio, sempre tem aqui, a gente sempre pode ter feito a pesquisa errada ou algo do gênero, então sempre é importante, acho que essa ameaça, quando a gente faz essas análises de mineração de repositório, isso sempre pode ser uma ameaça, mas os nossos estudos mostraram que dá para afirmar que
Se você está mexendo no código, se tem um arquivo sendo mexido sendo mexido muitas vezes, ele vai ficar mais difícil por essas métricas mais formais aí. Só que o que acontece? Se os números dessas métricas sobem, faz sentido imaginar que, independente do contexto, se o número está subindo, está ficando mais difícil de entender. Porque, independente do contexto, da senioridade das pessoas que estão envolvidas ali, quanto maiores são os números, quer dizer que maior é o arquivo, quer dizer que mais instruções tem no arquivo. Então, independente da sua senioridade, se isso continua subindo, tem uma hora que supera, provavelmente vai superar a sua capacidade de entendimento, por mais dominante que você seja naquele código. E essa pra gente, validar essa hipótese é muito forte pra gente, porque é a tese ali, né, é uma das partes importantes do CDD, né, que fala assim, putz, mas pra que eu quero uma outra linha de design? Por que eu quero adicionar uma outra coisa aqui? Simplesmente porque as inspirações de arquitetura e os princípios de arquitetura e os princípios de design que derivam aí para N técnicas, por mais que ajudem, aparentemente não foram ainda suficientes para entregar o que é prometido. E o que é prometido? Que se você aplicar o princípio XYZ de arquitetura, o princípio XYZ, né, pegando aí do design que respeite os guidelines ali construídos na arquitetura, supostamente você vai fazer um código, né, que ele é mais modular, ele é um código que ele é menos acoplado, que ele é mais fácil de manter, aí você escolhe a combinação que você quer. Se isso fosse verdade, apareceria nos números. E não está aparecendo. E, na verdade, me surpreende pouco não aparecer, porque assim como foi no último episódio, antes desse, onde eu peguei aqui um estudo da Microsoft que confrontava crenças dos engenheiros e das engenheiras da Microsoft versus o que o código apresentava de fato, tem muita crença nossa que não se prova no código. Aparentemente essa é uma delas. Será que se eu seguir o princípio da responsabilidade única e eu entender que eu estou implementando essa responsabilidade única na visão de um arquivo, de um módulo, né, ou algo do gênero, será que eu estou deixando meu código recorrentemente mais fácil de manter? Aparentemente não. Ou qualquer outro princípio que a gente goste, né? Que a gente se inspire ou algo do gênero. E o legal de pegar esses projetos open source famosos é porque não dá para questionar muito a qualidade da equipe técnica por trás desses projetos, porque afinal de contas eles são usados em diversos projetos comerciais mundo afora e me parece uma suposição ok entender que se a gente usa as ferramentas e essas bibliotecas e esses frameworks para sustentar os nossos negócios, é porque a gente entende que ali existe alguma coisa de qualidade e tudo mais. Então, esse pra gente foi um achado grande, porque eu acho que deixa o CDD mais interessante. Mais interessante por quê? Por ser uma linha de design de código, né, que não refuta as outras, obviamente. Se você quer isolar o domínio da sua aplicação, né, respeitando algum princípio arquitetural ou qualquer outra coisa, você pode adicionar esse item na sua caixa de ferramentas, né? Eu estou aqui no meu caso de uso, eu estou aqui na minha entidade aqui e eu quero controlar a complexidade disso. Como é que eu posso fazer? Então, eu quero controlar essa complexidade respeitando os requisitos de negócio e tudo mais, né? A modularização que eu pensei. Como é que eu posso fazer? Então, abre essa porta para falar ainda mais sobre isso com mais propriedade. Algumas coisas para o futuro que ficam aqui na minha mente, né? Que eu, inclusive, respondi num dos e-mails que a gente recebeu. Eu acho que quando a gente pensa em limitar, o CDD é muito sobre isso, sobre você limitar o número, a aparição de determinados itens que a sua equipe determinou que dificulta o entendimento do código. Então essa é a coisa legal, né? Não existe o que dificulta o entendimento do código. Na minha opinião, a gente não precisa fazer estudos sobre colocar coisas na nossa cabeça e ficar verificando se... deixa eu ver esse código aqui, né? Se esse if ativou... Eu nem manjo, né? De neurociência ou coisas do gênero. Mas eu não acho que tá aí. Eu acho que o que tá é senioridades diferentes, estruturas de equipes diferentes, têm dificuldades de entendimento de código diferentes. Dito isso, o CDD abraça, beleza,
Cada pessoa vai entender código numa dificuldade diferente aqui, porque o entendimento, a dificuldade de entendimento é uma coisa muito pessoal, né? O background de cada pessoa influencia nisso. Mas uma vez que a equipe se reuniu e definiu diretrizes e limite, né? Então a gente considera que esses itens pra gente deixa o código mais difícil e a gente vai limitar a aparição desses itens com esse número aqui. Então essa ideia de limitar a aparição de coisas, na minha opinião, abre espaço para novas aplicações da tese. Então, por exemplo, será que quando a gente pensa em arquitetura e os elementos arquiteturais que vão existir ali, né, que vão se combinar no nosso projeto, os guias e tudo mais que vão se combinar no nosso projeto para responder os requisitos aí de negócio que são necessários, né, para o produto ter mais possibilidade de dar certo, será que a gente deveria limitar? Então, será que para determinada solução de negócio a gente pode limitar o número de elementos que vão aparecer ali? Porque, de novo, a equipe pode chegar na conclusão que quando a gente tem N elementos, pode ser que fique tudo muito difícil da gente entender. Será que a gente pode, por exemplo, quando a gente pensa agora mais... A gente imagina que foi decidido utilizar a arquitetura distribuída, implementar através de microserviços, por aí vai. Será que, além de tentar achar o limite de negócio daquele microserviço, será que eu posso acrescentar ali um limite de entendimento? Será que a gente pode falar que, dado que a gente tem N elementos que a gente considera que dificulta o entendimento de determinado arquivo de código, será que a gente deveria pegar esses elementos e expandir para um microserviço como um todo e falar assim, olha, a gente sabe que ele tem que tratar esse negócio, mas ele chegou nesse número de elementos que pra gente já deixa esse pedaço de código muito difícil de entender. Será que faz sentido agora a gente quebrar em mais serviços aqui nesse mesmo contexto? Então talvez ajude ali. Quando a gente pensa em escrever testes, né, arquivos que tem testes automatizados para o código, será que a gente deveria limitar? Deveria criar métricas e limites para os casos de teste? Porque muitas vezes você tem arquivos de testes que são bem maiores do que os arquivos de código de produção. E esses códigos de teste é código. Se é código, tem que ser mantido. Se é código, vai dificultar o entendimento. Será que a gente deveria cuidar disso? Será que a gente poderia limitar o número, a dificuldade de entendimento por módulo, por pacote, por exemplo, dentro de um projeto escrito em Java, de um namespace, dentro de um projeto escrito ali com C# ou algo do gênero? Então, me parece que existe uma gama de possibilidades de aplicação de restrições para facilitar o entendimento de determinado contexto ali. É algo que está no nosso radar. Uma outra coisa, essa é mais distante, mas que abre possibilidade, existe uma linha de pesquisa que é de tentar fazer esse lance de correções de bug automático, refatorações automáticas e tudo mais. Então essa linha de programação genética, eu não vou entrar muito no detalhe porque eu não domino isso ainda, eu vou dizer, não sei se vou dominar em algum momento, né? Mas é o Search Based, e aí você tem, né, o Search Based Refactoring, por aí vai. Então, tem um caso mundialmente famoso, que é o pipeline do Facebook ali, né, que ele tem inteligências ele tem, né, esse conjunto aí de inteligências artificiais e tudo mais. Estou resumindo, né, que chama de inteligência artificial, né, que ele olha o código da aplicação ali, em função do código da aplicação gera testes, os testes de vez em quando falham, entra um outro pedaço de código que tenta aplicar o patch para aquele teste que falhou e abrir PR para que o dev valide, né, para que a dev valide e por aí vai. Então, tem essa linha também de refatoração. O que é muito difícil de refatorar automaticamente? Como é que eu divido o código em arquivos de modo a respeitar, né, a sintaxe da coisa, de modo a respeitar ali estruturas básicas e tudo mais, beleza? Como é que eu recorto esse arquivo? A gente entende que o CDD pode ser uma coisa boa, que se você tem uma métrica e um limite, e o arquivo passou do limite, então, por exemplo, imagina que o limite fosse 10 e o arquivo está com 60 pontos. Então, não é anormal pensar que
que eu vou, né? Quando a gente pensa em fazer em refatorar automaticamente, corrigir bug automaticamente, corrigir bug é um que eu entendo um pouquinho mais, que eu já revisei uns 2 ou 3 artigos aqui no canal, né? Então, imagina que tem um teste falhando e tem um código. Qual é a correção que vai ser sugerida para aquele teste que está falhando? Então, eles usam a inteligência, que eu confesso que quando eu li eu achei genial, que é, para corrigir esse ponto do código, provavelmente existe um trecho de código em outro ponto do sistema, que se eu pegar e meter aqui, vai corrigir. E aí eles limitam o que eles chamam de espaço de busca para aplicar o patch. Então, talvez o CDD seja um bom limitador de espaço de busca para pesquisas de refatoração automática. Não sei se eu estou falando a grande groselha, mas eu entendo que existe algum tipo de relação e pode ser interessante. Acho que tem essas coisas, então, né, que possibilitam novas pesquisas e várias outras que eventualmente vão surgir por aí. A gente vai começar a endereçar agora mais pesquisas olhando qualidade de código, dificuldade de entendimento e coisas do gênero para códigos de produção, principalmente na ZUP, e o convite fica aberto a qualquer outra empresa que queira nos ajudar nesse tipo de pesquisa que eu acho que vai ser muito rica para toda a comunidade de desenvolvimento, para a gente confrontar nossas crenças sobre as coisas que a gente mais acredita hoje em dia. Quando a gente olha para potenciais problemas gerados pelo CDD, eu acho que existe um em especial que eu já passei mais de uma vez e já vi pessoas passando, que eu acho que vai ter que ser endereçado, que é, nós somos acostumados a dividir código simplesmente usando a nossa análise de negócio. Então a gente está fazendo uma coisa, a gente fala assim, putz, esse trecho de código cabe bem num outro arquivo, com este nome aqui. E aí você divide. Então, quando você coloca a ideia de limitar a dificuldade de entendimento na jogada, o que acontece? Pode ser que você tenha um arquivo que, na sua opinião, esteja tudo bem, mas o limite de pontos é 10 e aquele arquivo está com 15. E aí você fala assim, putz, passou do limite combinado, tem 5 pontos a mais, eu quero trocar. E talvez você não encontre um nome para aquilo. Então, será que isso, por exemplo, vai ser paralisante para as pessoas que vão estar usando o CDD? Será que elas vão entregar de maneira mais lenta ou algo do gênero? Acho que essa é uma coisa para se investigar, né? Será que, de fato, quando as equipes começarem a adotar o CDD como mais um item de design que pode colocar no seu cinto de utilidades, o código, de fato, vai sair como nos experimentos? Os experimentos indicam que você vai controlar mais a complexidade. Será? Então, acho que essa... Aí, né? Só o tempo vai dizer. Uma outra coisa, aí acho que é também em função do problema ou algo do gênero, mas quando você pensa nessa divisão pela dificuldade de entendimento, que eu acabei de citar aqui, pelo menos quando eu estou codando em Java, eu sinto que falta uma estrutura da linguagem que me permita dividir o código de tal maneira que eu respeite o negócio, ou seja, respeite os nomes que já existem, não invente um nome aleatório do tipo, sei lá, análise. Imagina que eu tivesse uma classe que é análise de aprendizado do aluno ou da aluna. E aí estourou a complexidade, estourou a dificuldade de entendimento, pelo olhar do CDD, né, estruturado pela equipe. E aí eu vou criar uma classe do tipo análise de dificuldade em aprendizado parte 2? Parte 3? Então, existe não tem isso, né, essa estrutura pronta ali no Java. Mas quando vai para o C#, você tem as partial classes. Ou seja, você tem várias classes com o mesmo nome, que depois de compiladas, se eu não me engano, se juntam para formar uma interface só, né, uma coisa pública só, que pode ser acessada de maneira uniforme por outros pontos do código. Será que algum dia a gente pode ter isso no Java implementado? Então, essas são algumas divagações aí, né, sobre o futuro do CDD. Eu confesso que eu estou bem empolgado. A gente tem adotado essa tática com o CDD, ao contrário dos outros princípios de
design de código e quase todas as coisas que influenciam o nosso desenvolvimento, é tudo muito empírico, né? Vamos usar porque a gente acha que vai ser bom, depois a gente olha para ver se vai ser bom. No CDD, como eu já falei antes, a gente está tentando usar o approach mais inspirado, acho que até pegando o gancho aí do artigo que eu revisei da Microsoft, né? Mais inspirado da medicina. Vamos colher evidência? Vamos tentar experimentar com grupos cada vez maiores para a gente ir colhendo cada vez mais evidências que isso que a gente está propondo realmente ajuda para as equipes de desenvolvimento de software, desenvolvimento de produto que usam software como sustentação principal daquela coisa. Então, tudo fica mais lento quando você quer colher as evidências, obviamente, né? O seu impacto fica postergado. Mas eu acredito, mas acho que vai muito de encontro a como eu enxergo a vida nesse momento. E quando eu penso em trabalho, né, em carreira e tudo mais, eu queria uma carreira, um trabalho um pouco mais pautado em evidências. Então eu estou seguindo um pouco de como eu acho que poderia ser mais, talvez, experimentar esse outro lado e entender se vai ser de fato mais interessante. Então eu estou acreditando que sim. E isso está influenciando o jeito que a gente toca o CDD. Beleza? Mas acho que era isso, né? Um vídeo um pouco mais reflexivo sobre o momento aí da pesquisa. Para você que acompanha, que curte, eu espero que tenha sido legal. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que você tenha gostado. Quer dizer, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.